brilhantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa 37ª aula do componente curricular de língua portuguesa no canal 5.2 Palmas Home School. Sou a professora Cristina Rodrigues, da Rede Municipal do Ensino de Palmas e professora na Escola Municipal Maria Rosa de Castro Sales. E, para me auxiliar na aula, está presente a queridíssima Fava de Belota. Cumprimento os alunos, Fava. Olá, mentes brilhantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. O recadinho de sabedoria é que você tenha em mãos o seu bloco de estudos, lápis e borracha e esteja em um ambiente tranquilo e organizado para que o seu conhecimento aumente ainda mais. O nosso lema é o seguinte: vocês pensam daí e eu pergunto daqui. Boa aula! Hoje estamos iniciando um novo bloco de estudos. Neste bloco falaremos sobre o gênero textual conto. No seu caderno de estudo traz a seguinte pergunta: o que são contos de fadas? Você sabe explicar? Aposto que já deve ter lido e ouvido vários contos de fadas, não é mesmo? Os contos de fada costumam ser o nosso primeiro contato com a literatura e antes mesmo que aprendêssemos a ler e a escrever, fomos convidados a conhecer esse universo lúdico que permeia as histórias vindas de outros tempos. Sempre temos um conto de fada na ponta da nossa língua e somos capazes de reproduzi-los sem termos um livro nas mãos. Querem ver? Vamos fazer um teste? Eu falo as características dos contos e você escreve aí no seu bloco de estudo. Vamos lá? Vamos ver como está o seu conhecimento em torno dos contos de fadas. Primeiro conto que você vai escrever aí no seu bloco é esse daqui. O nome do conto, tá? Boneco feito de madeira e sempre que diz uma mentira o nariz cresce. De que conto nós estamos falando? Escreva aí no seu bloco. Fava, você saberia qual era esse conto, Fava? Sim, prof, é o Pinóquio, porque Pinóquio é um boneco feito de madeira e quando fala mentiras, o nariz dele cresce. E aí, mentes brilhantes, acertaram? Pinóquio. Veja esse outro conto que com certeza você deve conhecer. É uma ave e foi chocada em um ninho errado. Quando ele era criança, essa ave era criança, ele colocava um saco na cabeça. Sim, porque ele se sentia diferente dos outros irmãos. Que conto é esse? Sabe qual é? Escreva aí no seu bloco, vamos treinar a nossa escrita. Estou falando de que conto? A ave que foi chocada em um ninho diferente do que era o seu. E ele tinha uns irmãozinhos lá, os irmãozinhos ficavam tirando o sarro dele e ele ficava com vergonha e colocava um saco na cabeça. Que conto é esse? Você saberia, Fava? Sabe qual é o conto? Prof, ave que colocava o saco na cabeça. O patinho feio! Muito bem! E vocês, mentes brilhantes, acertaram aí? O patinho feio. Vamos para um próximo conto. Neste conto tem uma madrasta e ela sempre conversa com o espelho e pergunta assim para o espelho: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? Que conto é esse, mentes brilhantes? Escreva aí no seu bloco. Qual é, Fava? De que conto estamos falando? Ai, prof, esse é um dos meus contos preferidos, é Branca de Neve. Perfeito! Acertaram também, mentes brilhantes? Vamos para mais um? Esse é fácil.
São 3 irmãozinhos e eles sempre cantam assim: quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. E um deles construiu uma casa feita de tijolo. Que conto é esse? Quem? Escreva aí no seu bloco, não fale, escreva aí. Qual é? Vamos ver se vocês acertaram. Qual é, Fava? Os 3 porquinhos, prof. Eles que cantam essa musiquinha. Muito bem. Vamos para o nosso último teste? Veja quem são esses. Foram abandonados na floresta e encontraram uma casa feita de doces. Que conto é esse, mentes brilhantes? Facílimo, não é? Quem são, Fava? Prof, foi João e Maria que foram abandonados na floresta. Muito bem. Vocês viram o quanto de contos vocês conhecem? Fava, você sabe como os contos de fada se espalharam pelo mundo? Sim, prof, eu sei. Os contos de fada são dos tempos antigos, vindos de tradição oral de diferentes culturas pelo mundo. Eram histórias contadas de pai para filho e dessa maneira acabaram perpetuando, ou seja, fixando no imaginário coletivo. Prof, tô com uma curiosidade. Os contos de fada sempre tiveram final felizes? Não, Fava. Os primeiros contos eram assustadores. Não haviam tanto final felizes e nem tinham fadas, porque naquela época as crianças eram vistas como adulto em miniatura, ou seja, eram tratadas e vestidas como adultos. Também não possuíam direitos e nem deveres como crianças. Observe essa imagem que vai aparecer aí na sua tela. Veja o penteado, as roupas que essas crianças usavam. Esse comportamento refletia também na literatura. Não tinham livros que atendiam às necessidades das crianças. Observe agora essa outra imagem que aparecerá aí na sua tela. Está vendo? A partir do século XVII, um escritor francês, Charles Perrault, teve uma ideia genial. Esse escritor que vocês estão vendo aí, ele teve uma ideia genial. Ele passou a adaptar esses contos assustadores em contos em que as crianças não teriam medo de ler, com caráter infantil. Foi assim que surgiu os contos de fadas. Muitas dessas histórias, igual a Fava comentou, já existiam na tradição oral, mas ele organizou esses contos numa versão definitiva de sua autoria. Olha aí as histórias que já havia, que eram contadas de tradição para pai e para filho, e aí Charles Perrault teve a ideia: vou suavizar. Não eram mais contos assustadores, ele colocou com um caráter mais lúdico, mais infantil. Foi assim que ele fez com o Patinho Feio, com o Pequeno Polegar, o Barba Azul, Gato de Botas, a Bela Adormecida. Ou seja, começou-se a partir do século XVII a valorizar o universo infantil. Olha que coisa maravilhosa! Mas, afinal, o que são contos de fadas? A Fava irá fazer a leitura desse texto que está presente aí no seu material de estudos e você poderá acompanhar a leitura. Vamos lá? Preste atenção à leitura que a Fava irá fazer. O que são contos de fadas? Os contos de fadas são uma variação do conto popular ou fábula. Partilham com esses o fato de serem uma narrativa curta, transmitida oralmente, onde o herói ou heroína tem de enfrentar grandes obstáculos antes de triunfar contra o mal. Caracteristicamente, envolve algum tipo de magia, metamorfose ou encantamento. E apesar do nome, animais falantes são muito mais comuns neles do que as fadas propriamente ditas. Obrigada, Fava, pela leitura.
Achei interessante que nesse texto apareceu uma palavrinha aqui. Eu quero ver se vocês conhecem e se Fava também conhece. Fava, você sabe explicar o que significa a palavra metamorfose? Você sabe o que significa metamorfose? Poderia explicar, Fava, para nós? Claro, prof. Metamorfose é a mudança relativamente rápida e intensa da forma, estruturas e hábitos que ocorre durante o ciclo da vida de certos animais. Eu assisti na aula da professora Flaviane e ela mostrou lá o processo da lagarta, que ela era um ovo, depois vira uma lagarta, entra no casulo e vira uma borboleta. Ou seja, esse processo é uma metamorfose. Já nos contos, podemos pensar assim, que tem um sapo e ele se transforma em príncipe. Ou, quem é que nunca assistiu a história do Shrek? Vocês se lembram da Fiona, quando ela estava escondida na torre? De dia era uma coisa, de noite ela outra, ou seja, ela vivia em uma constante metamorfose. Uau! Palmas para você, Fava. Perfeita explicação. Muito bem. Ou seja, então vamos falar o que são os contos de fadas, que é a pergunta que tem aí no seu material de estudo. Contos de fada é um gênero textual que consiste em uma narrativa curta. É uma história fictícia que traz elementos e criaturas mágicas. É comum o uso de príncipe ou princesa, herói ou heroína. Há sempre uma disputa entre o bem e o mal. Onde quem é que vence? Sempre o bem vence. Assim como as fábulas, os contos também podem nos trazer algum tipo de ensinamento. Agora é com você. Na aula de hoje, aprendemos um pouco mais sobre os contos infantis e seus principais autores. Na próxima aula, iremos estudar sobre os elementos de um conto de fada. E, como vocês são super espertos e inteligentes, já podem ir estudando esse assunto para que consigam responder às próximas questões que serão solicitadas durante a nossa teleaula. Continue assistindo e revendo as demais teleaulas que estão disponíveis na plataforma Palmas Homeschool. E lembre-se de que o nosso conhecimento não pode parar. Sendo assim, abraços e sabedoria e até a próxima aula.